Trilho do Discipulado. Conhecendo a doutrina de Cristo. Lição 3. Liberdade e sujeição. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Romanos 13:17. Aonde vamos? Refletir sobre o relacionamento dos cristãos com as lideranças constituídas, tanto as governamentais quanto as eclesiásticas. Largada. Deus é soberano e domina as nações da terra, e, portanto, concede o domínio a quem quer. Daniel 4:25. O livro do profeta Daniel diz: "E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos." Daniel 2:21. Frente a esta verdade, como a Bíblia nos orienta a nos relacionarmos com as autoridades? É o que veremos neste estudo. A sujeição à liderança governamental. A Bíblia diz de modo claro que devemos respeitar as autoridades. Romanos 13:1 e 7. Romanos 13:1 e 7. Tito 3:1. Pedro escreveu: "Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir as práticas do mal e honrar os que fazem o bem." 1 Pedro 2, do 13 ao 14. Neste sentido, os governantes são instrumentos de Deus para promover sua justiça e seus desígnios. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem respeitar seus representantes. 1 Pedro 2:17. Precisam pagar os seus impostos. Romanos 13, do 6 ao 7. Devem orar pelos líderes da nação e pelo bem-estar do povo. 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. E devem ser bons cidadãos que exercem seus direitos e cumprem seus deveres na sociedade em que vivem. Esse mesmo princípio bíblico de submissão e obediência aplica-se também às autoridades eclesiásticas. Já estudamos isso na segunda fase deste trilho do discipulado. Além disso, a Igreja possui a responsabilidade de ser sua voz profética na sociedade civil. Onde houver leis injustas ou procedimentos opressores, caso de corrupção e injustiça social, os servos de Deus devem levantar-se para cobrar justiça dos governantes e anunciar o juízo divino sobre eles, como faziam os profetas do Antigo Testamento. Amós 5:24. Tempo para reflexão. O que a Bíblia diz sobre o relacionamento dos cristãos com as lideranças governamentais? O que significa dizer que a igreja deve ser voz profética? A liberdade de consciência. Com base nas afirmações feitas anteriormente, alguém poderia questionar: e se as lideranças estabelecidas estiverem indo em caminho contrário aos valores do reino de Deus, como agir? Pois bem, é importante que se diga que nenhuma dessas autoridades é absoluta e inquestionável. Por exemplo, se um pastor está ensinando algo contrário à palavra de Deus, não devemos nos submeter a esse ensino. O mesmo deve ser feito com relação ao governo. Se as autoridades do país deixam de cumprir o que Deus lhes designou, exigindo o que Deus proíbe ou proibindo o que Deus ordena, então, nosso dever é resistir e não nos sujeitar. A isso damos o nome de liberdade de consciência. A liberdade de consciência é demonstrada em alguns episódios relatados nas Escrituras. As parteiras hebreias recusaram-se a matar os bebês hebreus do sexo masculino, como fora ordenado pelo sanguíneo faraó. Por conta disso, foram recompensadas por Deus. Êxodo 1, do 15 ao 20. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor, porque acreditavam que a adoração é exclusiva ao Senhor. Daniel 3, do 17 ao 18. Este os honrou livrando-os da fornalha. Este os honrou livrando-os da fornalha. Este os honrou livrando-os da fornalha. Daniel 3, do 24 ao 27.
Além disso, João Batista, por sua vez, repreendeu Herodes em razão de este haver se casado ilicitamente com Herodias. Além disso, João Batista, por sua vez, repreendeu Herodes em razão de este haver se casado ilicitamente com Herodias. Marcos 6, do 17 ao 18. Observe que os personagens aqui citados ousaram resistir às autoridades em defesa dos princípios divinos. Assim também agiram os apóstolos e mártires da igreja primitiva, que com ousadia afirmavam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Tempo para a reflexão. A obediência às lideranças de que trata a Bíblia é do tipo cego e muda? O que a Escritura ensina sobre a liberdade de consciência? Chegada. Utilizando a Bíblia, estudamos sobre a submissão às autoridades e liberdade de consciência. Os governantes do Estado e os líderes da Igreja de Cristo devem ser respeitados, pois essa é a vontade de Deus. Contudo, a nossa submissão deve ser puramente bíblica. Não temos o direito, muito menos o dever, de obedecer a qualquer ordem que possa contrariar a palavra de Deus. Portanto, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, 1 Timóteo 3:9, portemo-nos diante de Deus e da sociedade com uma conduta digna, sendo responsáveis e honestos em tudo, exercitando atitudes humildes de submissão e mantendo a convicção firme no que a Bíblia ensina.